Boa noite, boa noite. Gente, como vocês percebem, a minha voz ela não tá das melhores. Então assim, eu vou fazer essa live conforme nós programamos. E isso aqui, deixando já de cara para todo mundo, vai ficar gravado. E eu vou tentar levar esse conteúdo lá para a plataforma do livro Entenda a Sua Saúde. Eu fiz o lançamento, na verdade, fiz o lançamento assim, né? Eu abri a venda do livro esse mês. O livro está custando apenas R$19,90. É um livro que tem como objetivo justamente trazer essas informações para que as pessoas elas possam cuidar melhor da sua saúde. Boa noite aí todo mundo que está chegando. Então, esse livro, ele é, digamos, uma forma de eu tentar trazer essa informação para a maior quantidade de pessoas possível. E como eu sei que nós temos, né, naturalmente uma dificuldade em relação aos livros, porque a nossa vida é muito corrida, realmente a rede social ela acaba sendo uma fonte de informações, dentre diversas outras coisas, ela também é uma fonte de informações. Temos aqui presente, por exemplo, a Josi. Boa noite, Josi. A Josi é nutricionista, faz um trabalho excepcional aqui no Instagram em relação à questão dos cuidados, principalmente para pessoas com diabetes. E isso é um dos focos, talvez o maior foco dessa minha live aqui hoje, falar para vocês como é que a gente consegue tratar diabetes sem remédios. O meu livro, Entenda a Sua Saúde, ele não vai falar especificamente sobre diabetes, mas ele vai falar sobre a questão que precede. O que é que precede essa questão de você tratar diabetes sem medicamentos? Informação, educação. Apenas com informação qualificada é que nós podemos realmente ter um tratamento efetivo para a grande maioria das condições crônicas. Condições crônicas, pessoal, são todas as doenças, todos os problemas de saúde que as pessoas, a grande maioria das pessoas hoje está sendo afetada. O carro-chefe, as principais são obesidade e diabetes. Então, quem adquirir o livro vai ter informações muito mais voltadas para essas situações, tá? Então, eu peço aqui para que quem esteja nessa live divulgue essa live. Essa live vai ficar gravada. Eu não vou fazer uma live muito extensa, justamente para que na postagem aqui do Instagram isso não fique um conteúdo muito longo, né? Para que outras pessoas que venham a acessar esse conteúdo depois possam acessar e fazer uso desse conteúdo de uma maneira mais rápida, né? Aqui no Instagram e na rede social é justamente isso que a gente quer. A gente quer um conteúdo que seja objetivo, que vá direto ao ponto e que traga realmente alguma coisa positiva. O que é que eu posso pegar isso e fazer uso no meu dia a dia? Então, passada essa introdução, né, falando um pouco aqui sobre o meu trabalho no Instagram e o foco que eu tenho tido em relação principalmente aos cuidados das condições crônicas, vou falar para vocês sobre o artigo que eu comentei, né? O William aqui está presente, o William falou, ele teve várias postagens. Eu me lembro de um Reels que o William lançou a respeito dessa questão, né, do uso da dieta, da alimentação como forma de tratamento na diabetes. Isso também é o carro-chefe. Eu e o William, assim como a Josi, fazemos parte de um grupo, que é um grupo de estudos voltado única e exclusivamente para o uso das dietas de baixo carboidrato para o tratamento de condições crônicas, principalmente diabetes e obesidade. Porque aí, gente, tudo se deriva, né, a grande parte aí dos problemas de saúde das pessoas hoje se deriva dessas duas principais condições. Então, quando a gente vai pensar em AVC, infarto, demências, né, principalmente o Alzheimer, que é o tipo de demência mais comum, a gente tem como base, a gente tem como origem essas condições. E o fato é que quanto mais o tempo passa, infelizmente, mais as pessoas estão padecendo, estão adoecendo desses problemas. E, assim, se a gente for fazer uma análise nas últimas décadas, o que mais nós temos tido são avanços
do ponto de vista medicamentoso. Cada dia mais nós temos novas drogas, novos medicamentos para tratar essas condições. Esses medicamentos são ruins? Não, esses medicamentos são ótimos. Agora, a grande questão é que, somado a esses medicamentos, nós temos que ter as etapas, as ações das mudanças de estilo de vida. Então, assim, de novo, né? Eu vou até pedir um minutinho aí para vocês, que eu vou avisar aqui para algumas pessoas que a live já está no ar. Então, assim, vou começar aqui agora. Eu não sei exatamente quantos minutos nós já temos. Eram 6 horas. 5 minutos aqui de live. Vamos direto ao assunto, tá? Então, o que eu quero trazer aqui como pontos-chave nesse assunto que eu trouxe sobre... deixa eu só mandar aqui para... Oi, Aline, tudo bem? Obrigado aí pela presença. Só mandar aqui para uma pessoa. Essa daqui foi a que mais falou aqui no Instagram para mim em relação a querer a live, né? Então, assim, ela pode assistir a live depois, mas estou mandando aqui para avisar que a gente está online. Então, assim, lá no estudo, certo? Nesse estudo que eu postei, não sei se eu consigo trazer aqui, deixa eu ver aqui. Tem esse aqui, mas não é esse. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui no... Pronto, ó. Acho que tá aparecendo aí, né? Ó. Então, esse é o estudo, tá? É um estudo que, obviamente, que o título está em inglês, né? Mas a tradução seria, né? O que é que prediz o drug free, né? Drug free. Esse termo é o diabetes tipo 2, livre de remédios em remissão. Então, o que é que pode predizer, né? Quais são as ações que nós podemos executar para ter esse desfecho, para poder chegar nessa conclusão, né, para podermos atingir esse objetivo. E aqui ele coloca insights, né, então são ideias, enfim, são elementos oriundos de 8 anos, certo? Então é um acompanhamento de 8 anos de um serviço de general practice, seria a nossa medicina de família e comunidade aqui no Brasil. Então é um serviço de clínica geral, vamos dizer assim, mas que no Brasil o termo correto seria medicina de família e comunidade, de uma ação voltada para a implementação de dieta de baixo carboidrato e perda de peso, certo? Então esse é o ponto-chave desse estudo, certo? E o que foi que esse estudo encontrou? Então, conforme eu coloquei para vocês os dados, né, esse estudo encontrou, assim, ele conseguiu chegar em resultados muito significativos, né? São coisas que a gente não vê hoje com as melhores terapias, os melhores medicamentos em relação ao tratamento de diabetes tipo 2. E isso, gente, eu estou colocando inclusive em relação, se a gente for comparar os resultados desses novos medicamentos injetáveis, que eu estou falando aí, os análogos do GLP-1, famoso, Ozempic, outro que está chegando, acho que ele já foi liberado aqui no Brasil, não tenho certeza se ele já está disponível nas farmácias, é o Mounjaro, que também é uma medicação específica para diabetes, uma medicação injetável e que tem como base de ação, né, ele tem vários mecanismos de atuação, mas a base de ação é o quê? A pessoa consegue perder peso, ela com o medicamento ela consegue perder peso, muito porque atua na questão do apetite, então a pessoa meio que não consegue comer e como consequência ela começa a ter um controle das suas condições metabólicas, aí principalmente a diabetes. Os medicamentos a gente tem que ter muita clareza para que eles servem, né? Uma coisa é a gente fazer o uso deles para uma determinada condição clínica, por exemplo, diabetes e obesidade, e outra coisa é para que eles foram produzidos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Ozempic e do Mounjaro, são medicamentos que estão liberados para o uso no tratamento de diabetes. Hoje nós já temos um medicamento que é liberado para o uso do tratamento da obesidade, que se chama Wegovy. Esse medicamento, na prática, é a mesma substância do Ozempic. Mas aí,
né, por questões burocráticas, enfim, que eu não vou entrar no mérito aqui, eles têm, é como se fossem patentes diferentes, eles têm liberações diferentes. Mas na prática, eles atuam de forma conjunta. O medicamento que faz bem para diabetes é um medicamento que também faz bem para obesidade e vice-versa. Só que aqui nós estamos falando de resultados de terapias alimentares. Nós estamos falando de uma mudança no estilo de vida alimentar que é capaz de trazer um resultado tão bom ou melhor do que todas essas medicações que estão sendo lançadas hoje. Então, só trazendo aí as informações que estão na tela para vocês. Tá? Desse estudo, né, 97% das pessoas obtiveram melhora do controle da diabetes. Gente, isso é praticamente todo mundo. Né? Assim, não, até assim, é como se fosse, não, vamos arredondar para 100%, né? Porque é praticamente todo mundo. Se a gente for considerar aí de 186 pacientes, 97% disso, talvez sejam 2, 3 pacientes, não sei, né? Eu não fiz o cálculo aqui, mas é menos de 10 pacientes de um universo de 186. Quando a gente vai olhar para esses medicamentos, a gente não tem esse tanto de resultado, certo? Isso sem falar nos efeitos colaterais, né, e tudo mais. Então, assim, outro resultado importante, 93% dos pré-diabéticos normalizaram os níveis de glicose. Pré-diabetes, pessoal, é aquela situação em que a glicose ela já começa a alterar, mas ela ainda não tem os níveis, né, a glicose do sangue. Quando você faz o exame laboratorial, você tira o sangue e vê o nível de açúcar, né, do seu sangue, a glicose. E ele ainda não atinge o nível para o diagnóstico de diabetes. Mas por que a gente qualifica como pré-diabetes? Porque o caminho está apontando nesse sentido. E aí o que a pessoa tem que fazer? Mudar o estilo de vida. Aqui nessa proposta, que é uma proposta alimentar, uma mudança de padrão alimentar para uma dieta de baixo carboidrato, 93% das pessoas normalizaram os níveis de glicose. Nós estamos falando aqui, gente, nada de medicamento. Nós estamos falando aqui de uma forma de você se alimentar, um estilo de vida alimentar, não é regime, tá certo? Não é passar fome, é você escolher quais são os seus alimentos, tá? Que alimentos você deve utilizar no seu dia a dia, e isso teve como consequência a normalização dos níveis de glicose. Ou seja, essas pessoas deixaram de ser pré-diabéticas e, portanto, reduziram ou deixaram de ter de forma imediata o risco de desenvolver diabetes. O outro dado é 77% das pessoas cujo diabetes tinha até 1 ano de diagnóstico. Então, foi diagnosticado de 2000, esse estudo aqui, esse dado, né, essa publicação, ela é mais ou menos de 2022, né, a publicação em 2023. Então, quem tinha recebido um diagnóstico de 1 ano anterior, obviamente que não é o ano do estudo, né, no momento que aquela pessoa foi identificada, porque o estudo tem 8 anos de acompanhamento, né? Oi mãe, minha mãe aqui também acompanhando a live. Então, essas pessoas com 1 ano de diagnóstico, né? Então eu recebi o diagnóstico em 2020 e aderi, né? Eu fiz a adesão para essa proposta de dieta. Então, essas pessoas, 77% delas colocaram diabetes em remissão. E essa palavra, gente, remissão, ela é muito importante que a gente entenda o significado. Remissão não é cura. Não é cura, tá? Não existe, infelizmente, cura para diabetes. Não existe. Quem disser para você, encontrou a cura da diabetes, tá? Mentira. Isso é mentira, tá certo? A não ser, obviamente, que apareça um novo estudo, etc e tal, mas hoje é 1º de dezembro de 2024, infelizmente nós não temos a cura para diabetes. Então, uma pessoa que tem níveis de glicemia alterados, que ela é diagnosticada com diabetes ou pré-diabetes, ela para sempre, para o resto da vida dela, ela terá que ter esse alerta. Isso para quem tem familiaridade com pessoas, por exemplo, com asma, é a mesma situação, né? Então, muitas vezes nós temos crianças que são diagnosticadas com asma, mas que chegam ali na adolescência e aí os sintomas desaparecem.
A pessoa, inclusive, deixa de tomar medicamento. Aquele adolescente ou aquele adulto jovem, ele está para sempre livre do risco da asma? Não, ele não está. E é por isso que, às vezes, né, acontece de uma pessoa que nunca mais teve uma crise de asma, vai para um lugar, entra em contato com um alérgeno, né, uma substância no ambiente que causa uma reação muito forte no seu corpo e chega até a morrer de uma crise asmática. Por quê? Porque o organismo, ele para sempre vai ter essa sensibilidade. Então, a pessoa que uma vez foi diagnosticada com diabetes ou pré-diabetes e que coloca esse quadro em remissão, significa que ela tem que estar para sempre alerta, principalmente aqui no caso, do seu contexto alimentar. Porque a exposição em excesso aos carboidratos vai fazer com que esse quadro retorne. Tá? E aí, assim, gente, a dieta de baixo carboidrato, como eu falei já aqui várias vezes, é um estilo de vida. E não significa que é um estilo de vida sofrível, né? Não significa que a pessoa vai passar fome, que ela nunca mais vai comer nada que preste, né? Para quem entende o que é a dieta de baixo carboidrato, sabe que isso não é a realidade. Quando a gente fala de dieta de baixo carboidrato... Oi, Sari, obrigado aí pela presença. Quando a gente fala de dieta de baixo carboidrato, nós estamos falando essencialmente a base, né? Assim, o ponto de início é que nós devemos excluir da nossa alimentação os alimentos ultraprocessados. E é por isso que hoje nos stories e ontem eu fiz questão de falar do miojo, tá? O miojo que está presente em todo supermercado, em toda bodega, de qualquer esquina, de qualquer lugar desse país, infelizmente, nós temos esse produto, né, que eu me recuso a chamar de alimento, que se chama miojo, e que não oferece nada em termos nutricionais para qualquer ser humano. Então, é disso que nós estamos falando. É de retirar esse tipo de produto da nossa alimentação. Se você fizer isso, se você retirar os ultraprocessados da sua alimentação, você já vai estar fazendo uma grande evolução no seu contexto alimentar. E claro, nós estamos falando da população em geral, mas a população que tem diabetes, a população que tem obesidade, essas pessoas precisam dar um passo a mais. Elas precisam também refletir sobre como é que está organizada a sua alimentação. A sua alimentação, ela tem que desprestigiar, você não pode privilegiar os carboidratos. Sejam eles quais forem. Sejam eles os ultraprocessados, os processados, minimamente processados. Esses alimentos, eles não podem ser a principal fonte de alimentação para você. E aí eu estou falando de pães, biscoitos, bolos, sucos, né? Muita gente toma aquele suco de uva integral, né? E acha que está tomando a coisa mais saudável do mundo, porque ele é orgânico, ele é integral, ele é 100% fruta, mas ele é 100% açúcar da fruta. E o açúcar é dos carboidratos, principalmente os açúcares das frutas, aquele que causa mais dano do ponto de vista da pessoa que tem um problema metabólico, diabetes ou obesidade, tá? Então, gente, eu trouxe esse estudo aqui porque ele fala de um mundo real. Não se trata aqui de eu vou fazer com que um determinado grupo de pessoas, no caso aqui 186 pessoas, eles comam só esse alimento que eu vou dar aqui para eles. Vai ser um alimento preparado especialmente para eles. E aí eu vou ver como é que eles se comportam em relação ao consumo desses alimentos. Aí eu vou ver a melhora da obesidade, eu vou ver a melhora da diabetes, dos níveis de colesterol, os níveis de pressão alta. Eu vou ver tudo isso melhorando. Isso aí não é o mundo real. Isso aí são maneiras da gente dizer, olha, essa forma de se alimentar, ela tem um impacto excelente na vida das pessoas. Vixe, foi até uns fogos aqui agora. Porém, isso é factível. Eu consigo colocar isso para as pessoas no mundo real. As pessoas conseguem
fazer essa alimentação no dia a dia delas, na rotina delas, na correria, vamos ver. E aí esse estudo é sobre isso, é o mundo real. Essas pessoas não estavam aprisionadas em canto nenhum, e essas pessoas elas não tinham ali um fiscal, né, ali do lado delas, não coma isso, não coma aquilo, você tem que comer isso aqui, você tem que comer aquilo outro. Não, mas elas tinham suporte, certo? Elas tinham suporte. Nesse estudo que acontece lá no Reino Unido, e é muito interessante porque o Reino Unido ele tem uma organização de sistema de saúde que é muito próximo ao nosso sistema de saúde, ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Então eles têm clínicas, que é como se fossem os nossos postos de saúde, e ali nós temos os médicos generalistas, que são os médicos de família e comunidade aqui no Brasil, e temos uma equipe formada por enfermeiros, por técnicos de enfermagem e por outros profissionais de saúde que podem ser agregados dentro da clínica. Fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e por aí vai. O que é que difere o Reino Unido do SUS? O NHS, né, que é o SUS lá do Reino Unido, do SUS aqui no Brasil. Os agentes comunitários de saúde. Lá eles não têm isso. Eles não têm os agentes comunitários de saúde. E vocês sabem qual foi o grande pulo do gato desse estudo? É porque eles tinham pessoas que não eram exatamente esses profissionais, médicos, enfermeiros, nutricionistas. Eram pessoas que foram capacitadas para ficar acompanhando as pessoas por telefone. Ficaram monitorando as pessoas, dando suporte. Então era como se fosse alguém que ligava para você dizendo assim, olha, eu estou aqui para te apoiar, segue firme, você está tendo um bom resultado, olha só como é que estão os teus níveis de diabetes, olha só como você está tendo resultado, não desiste. Não desiste. Você está tendo alguma dificuldade? Pois vem aqui para a gente conversar um pouco, para a gente entender qual é a dificuldade que você está tendo. Gente, isso é o nosso agente comunitário de saúde. É o nosso agente comunitário de saúde. Agora, os nossos agentes, eles têm a capacitação para isso? Não. Nesse momento, não. Mas por que eles não poderiam ter? Aí é onde está a questão da nossa capacidade de escolher uma forma de intervenção. O que é que nós vamos escolher os nossos agentes de saúde fazerem? Nós vamos escolher que eles vão lá apenas para bater uma foto da residência da pessoa, ver se tem um banheiro, né, ver se o hipertenso ou o diabético está tomando os remédios direitinho, está tomando um de manhã, um de tarde, de noite, sabe nem que remédio é, mas está tomando? Tá, pronto, então esse é o papel. De um papel de promotor de saúde, de dizer assim, como é que está a sua alimentação? E aí, aquelas orientações que a gente deu lá no posto de saúde, você está conseguindo seguir? Como é que está sendo o resultado? Você já perdeu peso? Qual é a dificuldade que você está tendo? Então, nesse estudo, nós tivemos esse monitoramento sistemático. Essas pessoas elas eram monitoradas sistematicamente. Para quê? Para que elas se mantessem incentivadas a manter esse estilo de vida. E o resultado foi esse. Gente, olha esse último item aí. No geral, considerando todos os pacientes, porque a gente vê lá em cima que 77% das pessoas que tiveram remissão com 1 ano de diagnóstico. Teve gente que já tinha mais de 10 anos de diagnóstico. E mesmo esses com mais de 10 anos de diagnóstico de diabetes, alguns conseguiram colocar diabetes em remissão. Mas no geral, todo mundo, 51% atingiram remissão sem medicamentos. E estamos falando de um grupo de pacientes com diabetes de 5,4 anos de duração em média. Ou seja, você pega o volume de pessoas que tinham 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e aí tem gente para frente, 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos de diabetes. E eles conseguiram colocar em remissão. Então assim, é todo mundo que consegue? Não, infelizmente não. Certo? Porque a diabetes, uma vez que ela se instala no organismo da pessoa, ela realmente começa um processo de destruição de uma série de órgãos. Não só o produtor de insulina, que é o pâncreas, mas um processo de destruição do fígado, principalmente pela esteatose hepática, que é a gordura no fígado, um processo de destruição dos nossos olhos, perda de visão, um processo de destruição dos nossos rins, que acaba gerando hemodiálise.
processo de destruição dos nossos nervos periféricos, que aí causa o problema de amputações, né? Que a pessoa perde a sensibilidade dos pés, e aí toda ferida que acontecer ali, ela vai ser de difícil cicatrização, e a pessoa vai ser difícil, inclusive, de perceber que aquela ferida existe. E vai levar a todas as consequências que, infelizmente, estão cada vez mais tomando de conta da nossa sociedade. Então, gente, existe um caminho, tá? Vou tirar aqui o compartilhamento. Existe um caminho, tá? E eu tô aqui nesse perfil, né, do Instagram, fazendo essa live, trazendo essa informação, para dizer assim que existe um caminho. Esse caminho, ele pode ser feito individualmente, né? E aí o meu papel como médico de família e comunidade, no atendimento às pessoas que me buscam, é fazer essas orientações de uma maneira que eu prefiro, mas não é a única maneira, mas eu prefiro de fazer para o máximo de pessoas possível, né? Porque isso não é exatamente um atendimento médico. Um enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, um agente comunitário de saúde poderia fazer essas orientações. Eu não estou falando aqui de prescrição de medicamentos. Eu estou falando aqui de mudanças de estilo de vida, tá? Então, isso é uma coisa que é transversal, isso faz parte de uma competência de qualquer profissional de saúde. Qualquer profissional de saúde pode adquirir essa competência, tá? No grupo que eu faço parte, junto com a Josi, junto com o William, junto com diversos colegas, junto com o Emílio, que é médico de família aqui em Fortaleza também, nós temos diversos profissionais de saúde, né? Nós temos enfermeiros, nós temos nutricionistas, a grande maioria são nutricionistas e médicos, porque, enfim, nós estamos falando aqui de uma mudança alimentar, né? Mas a sensibilização, uma das pessoas que, digamos, é um dos líderes do grupo, né? É o José Carlos Souto, que é autor da maior obra sobre o assunto hoje publicada no Brasil, que é esse livro aqui, Uma Dieta Além da Moda. Você quer todos os detalhes sobre o que eu estou falando aqui hoje? Está escrito aqui. Tudo. Muito atualizado e com tudo com referência científica, certo? Isso aqui ele não tirou da cabeça dele, não. Eu vou inventar uma teoria aqui, uma dieta. Não, certo? Isso aqui são anos de pesquisa que ele vem publicando e que ele escreveu nesse livro. E no meu livro, Entenda a Sua Saúde, a minha ideia é dar um passo. Qual que passo é esse? É o passo para que as pessoas compreendam que elas só vão conseguir mudar o rumo do cuidado em saúde delas na hora que elas entenderem por que elas adoecem. A diabetes, ela não vem do nada, ela não é uma maldição que alguém colocou sobre você. Ela tem uma base. E para a grande maioria das pessoas que sofrem desse problema, essa base é alimentar. E não é culpa sua, é culpa do mundo em que nós vivemos. Vou finalizar essa live, estou já chegando no final, mas eu quero deixar aqui uma mensagem que eu vi no Instagram aqui de outra pessoa, não é minha essa frase, mas que é assim, ó. Se no supermercado, todo supermercado hoje, nós temos uma ala do supermercado dos alimentos saudáveis. E aí, qual é a grande questão que a gente tem que pensar? Bom, se esse é o setor dos alimentos saudáveis, o que é o restante do supermercado? E sim, né, a grande maior parte dos supermercados hoje está abarrotado de alimentos ultraprocessados que não trazem benefício para a saúde de absolutamente ninguém, né? Eu dei o exemplo do miojo nos stories de ontem e hoje, mas assim como o miojo, nós temos N outros produtos que não agregam em nada na saúde das pessoas. Biscoitos recheados, farinhas de uma maneira geral, e até mesmo, né, a Sari estava aqui presente, sugiro vocês acompanharem a Sari Low Carb Inspira, que fala justamente essa coisa do supermercado. Ela tem hoje uma coluna no UOL, que é o Guia do Supermercado, salvo engano, né, o título, que ela vai falar justamente dos produtos que estão nas prateleiras dos supermercados e que muitos deles enganam as pessoas. Produtos que se dizem fitness, bom para a saúde, ótimo para quem tem diabetes, mas que na prática não são, né? Última grande postagem dela, agora recente, foi sobre a questão dos adoçantes.
muitos adoçantes novos hoje entrando no mercado e que tem um impacto glicêmico igual ou maior, ou seja, aumentam o açúcar do sangue da pessoa igual ou mais do que o próprio açúcar. E estão lá classificados como adoçantes. Então, entender a sua saúde, ter conhecimento, saber olhar para a informação e pensar, poxa, será que isso faz sentido? É isso que eu trago no meu livro, Entenda a Sua Saúde. Está disponível no link da bio. Quem adquirir esse livro até o dia 5 de dezembro, próxima semana, vai ter acesso também ao curso que eu estou fazendo junto com o livro, né? A minha ideia é que, além da aquisição do livro, que vai servir como um guia, porque é um livro bem curtinho, que você consegue ler numa tarde, tá? Você também tem acesso a conteúdos que eu vou produzir para poder sedimentar melhor essas informações, tá certo? Eu vou só olhar aqui uma postagem de uma amiga minha, que é a Dandara, né? E que ela colocou, né? Infelizmente, para a população mais pobre, ainda é mais barato o consumo de carboidrato. A proteína se torna mais cara para ser colocado na feira do mês. Sim, é verdade. Se nós considerarmos os carboidratos de uma maneira geral, a gente vai ver que a proteína ela sai mais cara. Porém, assim como eu coloquei nos stories, quando a gente olha os ultraprocessados, a gente vê que muitas das vezes as pessoas, mesmo as pessoas com baixas condições financeiras, acabam indo para produtos como o miojo, né? E que se você for colocar o preço, e eu postei isso nos stories, tá? O quilo do miojo, ele sai em torno de R$35. R$35. O quilo do frango é menos de R$20. Um frango prático, que você talvez tenha o mesmo tempo de preparo de um miojo, que é a coisa ali de 5 minutos, você consegue preparar um frango, que é o frango que já vem todo cortadinho, marinado, que foi o que eu postei nos stories. Você consegue preparar talvez no mesmo tempo. E vai ser, sem comparação, infinitamente mais saudável para qualquer pessoa, independente se tenha diabetes, obesidade, enfim. No sentido dos nutrientes que você é capaz de adquirir a partir de um peito de frango. Que aí sim é um alimento de verdade, é uma comida de verdade. Tá? Então é importante que a gente também faça essa crítica, porque isso às vezes é colocado para a gente como, não, mas o carboidrato é mais barato. Vamos realmente colocar na balança, né, quantas gramas de carboidrato um determinado pacote de qualquer coisa. Gente, um Pringles, tudo bem, nós estamos falando aqui de pessoas que não têm condição financeira, então o Pringles até nem vale a pena citar. Mas se a gente for considerar realmente os alimentos, né, de uma maneira geral, sim, nós vamos ter que os carboidratos in natura, frutas, legumes, feijão, né, eles vão ser, sim, bem mais em conta do que a proteína mais em conta que tem, que geralmente é o frango. Né? Mas isso, acho que o ponto-chave, né, e que isso também está no livro do Souto, né, que é o Dieta Além da Moda, é que as pessoas precisam ter a informação. Tá? Se elas vão conseguir seguir essa informação ou não, realmente é um outro mérito e que envolve inclusive política pública. Né? Se a gente for pensar nas pessoas que não têm condição financeira, então nós temos que pensar na política pública para poder entregar um alimento de qualidade para essas pessoas e que de fato contribua nutricionalmente para essas pessoas. Né? Então, escolher dentro da política pública um processo, um regime, uma dieta alimentar que dê conta não só de matar a fome, né, que é uma condição específica da alimentação, mas também de garantir a saúde das pessoas, pode ser um pensamento para que a gente transforme essa condição que é o aumento da diabetes, o aumento da obesidade mundialmente. São condições que só aumentam. Né? Tá aqui minha mãe e a Aline, que são enfermeiras e que hoje estão dando plantão, né? Lá no Hospital de Messejana, que é o hospital aqui do Ceará, que é responsável pelo atendimento dos infartos, né? Então ele é a referência para eventos cardíacos no estado do Ceará, e que está superlotado, vive superlotado. Né? Isso é decorrente de quê? Isso é decorrente
de um número cada vez maior de pessoas com condições como diabetes e, consequentemente, hipertensão e, consequentemente, com aterosclerose, que é o entupimento, né, das artérias, aumento dos níveis de colesterol e que, consequentemente, levam ao infarto. Então, trabalhar a prevenção para essas pessoas é, sobretudo, trabalhar o seu contexto de vida, especialmente a alimentação. Então, estou postando aqui para vocês uma referência capaz de reduzir o risco de infarto, AVC e todas as condições decorrentes da diabetes em mais de 50%. Não existe nenhuma terapia medicamentosa hoje cientificamente respaldada que traga esse resultado. Tá? Então, eu deixo essa live, deixo essa contribuição e deixo aqui o convite para que vocês divulguem esse conteúdo, para que mais pessoas com essa condição saibam, tenham o conhecimento de que existe um caminho que não é obrigatoriamente com o uso dos medicamentos. Eu posso fazer as duas coisas, Bob? Eu posso fazer a dieta e o uso de medicamentos? Claro, com certeza. Com certeza. Vocês viram no estudo, 97% das pessoas se beneficiaram. Metade delas, né, que é apenas 51%, entraram em remissão, ou seja, ficaram sem medicamentos. Então eu tive outros aí, 40 e poucos por cento, 46%, que tiveram melhora das suas condições, mas ainda tiveram que manter os medicamentos. Provavelmente essas pessoas reduziram os medicamentos, mas não conseguiram ficar sem medicamentos. Mas qualquer melhora do ponto de vista da condição, diabetes, hipertensão, níveis de colesterol, isso já é um grande impacto em termos populacionais, em termos do sistema de saúde, de como a gente vai cuidar bem dessas pessoas. Mas para isso a gente precisa de informação. Esse é o objetivo dessa live, esse é o meu objetivo aqui no Instagram, trazer informação, especialmente informação qualificada, para que as pessoas possam, com esta informação, tomarem melhores decisões no seu cuidado de saúde. Então é isso, gente. Agradeço demais todo mundo que participou, de verdade. Fico muito feliz. Graças a Deus a minha voz não zerou. E vou deixar a live aqui postada, tá bom? Para que vocês quiserem ver aí depois. E eu vou fazer o seguinte também, tá, pessoal? Eu tô transferindo esses conteúdos também para o YouTube, tá? Porque lá no YouTube você pode assistir numa velocidade mais rápida, né? E isso aqui também vai para a plataforma, tá? Então, além de estar aqui no Instagram, eu também vou salvar esse vídeo e vou colocar lá no YouTube, tá certo? Valeu, obrigado, boa noite, boa semana para todo mundo, que começa amanhã e espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço.